Hello everybody, aqui é Teacher Marília Helminski. Na aula de hoje eu vou tirar uma dúvida que é muito recorrente entre os alunos, entre as pessoas que estão aprendendo inglês, que é a diferença entre start e begin, finish e end. Mas antes de eu começar, você já sabe que eu já vou te agradecer por você deixar o seu thumbs up para mim, por você deixar o seu amor aí, o seu coração, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estão aprendendo inglês e também por você deixa nos comentários para mim um exemplo usando um desses verbos que você aprendeu aí a diferença hoje, e também fica à vontade para deixar uma sugestão de próxima aula, para deixar para mim uma dúvida que você tenha, que você gostaria que eu tirasse para você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar por start e begin. Os dois são sinônimos, ok? Mas vamos colocar uma diferença entre eles. Então, o begin. Antes de eu explicar o significado do begin, é importante você saber que begin é um verbo irregular. O que significa isso? Que quando a gente coloca ele no passado, ele não tem aquele ed no final, tá? Então, ele escreve um pouquinho diferente. Então, a conjugação do verbo begin é begin, began e begun, ok? Com I, com A e com U. Begin, began, begun. Os outros verbos que a gente vai trabalhar hoje são verbos regulares, ou seja, quando a gente passa eles para o passado, é só colocar um ed no final, beleza? Bom, dito isso, o que significa begin? O begin é começar alguma coisa, iniciar alguma coisa pela primeira vez. Então, quando você faz alguma coisa pela primeira vez, você begin fazer alguma coisa, tá? Então, nós podemos dizer, por exemplo, no início, in the beginning. No início, in the beginning, ok? Então, no começo de todas as coisas, no começo da situação, no começo da história, tá? Então, um exemplo com begin. In some countries, the year doesn't begin on January 1st. In some countries, the year doesn't begin on January 1st. Então, em alguns países, o ano não inicia em 1º de janeiro, ok? Na China, por exemplo, tá? Então, begin, começar alguma coisa, iniciar, fazer alguma coisa pela primeira vez. Vamos para o start agora. O start é começar, mas não necessariamente do começo. Então, por exemplo, para dar partida num carro, você start the car, tá? Então, o start é começar, dar partida. Então, fazer uma partida de fábrica, por exemplo, que é na segunda-feira de manhã, lá ligar as máquinas para aquecer, enfim. Num videogame, por exemplo, num jogo de videogame, você vai perceber que tem lá sempre o start, ou seja, você pode começar aquela mesma fase várias vezes. Então, a primeira vez que você joga aquela fase primeira vez que você joga aquele videogame é o begin, ok? Você began to play that game, ok? Você iniciou a jogar aquele jogo. Mas quando você faz a mesma fase de novo, por exemplo, ou quando você para de jogar e volta numa outra ocasião, você start, tá? Então, start é começar, não necessariamente pela primeira vez. Um exemplo aí com start, eu posso dizer aí da aula. Então, a aula, ela start tal hora todos os dias, tá? Então, o primeiro dia que você foi para aquela escola, para aquela aula, você começou, você begin, você iniciou. E aí, a aula start, a aula começa, a aula da partida, nesse sentido, tá? Então, todos os dias eu começo a aula às 8 horas. Então, todos os dias eu start the class às 8 horas, beleza? Então, um exemplo aí, our class usually starts at 9 a.m. Our class usually starts at 9 a.m. Nossa aula geralmente começa às 9 da manhã, beleza? Agora vamos para os outros dois, o finish e o end. Eles também têm uma diferencinha de uso, apesar deles serem sinônimos, que é o seguinte.
Os dois significam finalizar, terminar, acabar alguma coisa, tá? O finish, ele, vamos dizer que ele é o oposto do start. Então, eu posso dizer assim, que a aula start às 9 da manhã e finish às 5 da tarde, por exemplo, ou o trabalho, jornada de trabalho, finish às 5 da tarde. Ou seja, todos os dias ela finish às 5 da tarde, tá? Então, um exemplo aí com finish é Sam finishes work at 5 p.m. Sam finishes work at 5 p.m. O Sam finaliza, termina o trabalho, o dia de trabalho, às 5 da tarde, tá? Agora, o end é acabar para não acontecer mais. Então, por exemplo, the end of the movie is very exciting. The end of the movie is very exciting. Então, o final do filme é muito empolgante, tá? Então, o final, ou seja, acabou ali, morreu e não vai começar mais, tá? Então, entendeu a diferença? O finish, você pode finish várias etapas ou vários dias. Agora, end é acabar de vez. Então, eu posso dizer, por exemplo, também o fim do relacionamento. Então, o relacionamento, ele não finish, ele end, tá? E por aí vai. E aí, me diz, o que você achou da aula de hoje? Conta pra mim, deixa nos comentários. Agora, no final da aula, vai aparecer uma tela com outras sugestões de aula para você assistir. Clica numa delas. Um grande beijo, até a próxima!